Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Provedor de Sucesso. Antes que alguém me xingue, sim, sumi do mapa. Ai meu Deus, que loucura, né? Mas voltamos e estamos aí pronto para a batalha. Mas eu acho que é importante contextualizar um pouco o sumiço. Vou explicar para vocês o que aconteceu. Nós fizemos lá o nosso lançamento do Provedor de Sucesso versão 1.0, né, onde a gente fez uma turma e entraram algumas pessoas, compraram o meu curso ali e foi muito interessante, trabalhamos e depois alguns viraram consultoria e também foi muito importante, entramos para dentro do provedor, resolvemos algum problema lá. Eu estou muito grato assim por ter tido essa oportunidade que alguns possibilitaram, então, né, que eu de alguma forma trabalhasse junto e com certeza foi gratificante. Então, meu muito obrigado para aqueles que confiaram no trabalho e espero que tenham colhido pelo menos 10x, 10 vezes de resultado daquilo que gastaram. E nessas minhas andanças, então, pelos provedores, eu acabei participando de alguns fechamentos de ano e algumas conversas que eu tive com alguns proprietários de provedor e eu percebi um padrão nos números, percebi uma questão assim que ela não é muito boa até, ela é meio preocupante, aliás, acho que esse é o ponto. Mas o tema que eu quero trazer para esse vídeo então de retorno aqui para o canal é o novo papel então do dono de provedor. Qual é o papel do dono de provedor agora no ano de 2026? Mas antes de entrar no tema, eu estive visitando uma operação fora do país, inclusive, país vizinho, e lá nesse país eu encontrei esse equipamentinho aqui, ó. E aí eu trouxe ele porque esse aqui foi um dos primeiros equipamentos assim que a gente começou a utilizar, que tinha uma configuração aqui, uma interfacezinha web, e ele tem uma anteninha aqui, ó, e eu me lembro que nós tirava essa antena e conectava numa antena de grade com um pigtail gigante que ficava lá em cima da casa. E nós dávamos um scan então no Wi-Fi dele, conectava no AP da torre lá e entregava a internet que era via cabo. Os PCs não tinham Wi-Fi interno, então a gente levava um cabo LAN até o computador e ali passavam seus 256K, 512. O cara que tinha mais banda era 1 mega. E enquanto eu falo aqui me veio uma ideia na cabeça. Todo mundo diz, nossa, é uma questão um século atrás. Não, 2005, 2006, por aí, 20 anos atrás. Era assim que a coisa acontecia. E aí hoje, né, estamos dentro de um mercado onde o céu é o limite. Tem G-ponto, tem XGS-PON, ultra velocidades. Então, o que eu quero trazer assim para a linha de pensamento é que como a tecnologia evolui rápido, né, e como o serviço evoluiu, como os provedores cresceram e como que o nosso desafio, então, de estar como gestor de um provedor é grande também, acompanhar todas essas mudanças. E aí, trazendo para o contexto, então, do conteúdo, que é qual é a nossa função enquanto gestores, qual é o novo papel do dono do provedor, agora em 2026. E a notícia que é triste, então, ruim, é que se você ainda está operando com equipamento, se você ainda está em cima dessas coisas, pode ser que você esteja um pouco para trás. Mas vamos lá, vamos entrar nesse conteúdo aqui e vou trazer um resumo nesse primeiro ponto aí do que eu vi no mercado no ano de 2025 acompanhando aí esses fechamentos. As grandes operadoras estão crescendo cada vez mais. Tem alguns números que eu estou vendo do Telco Advisors, que é o Rupental, tem um outro cara que eu me esqueci o nome dele agora até no LinkedIn, traz umas estatísticas de crescimento de grandes operadoras, de análise, quantidade de assinantes, quantidade de clientes, de custo por cliente, um negócio inteligentíssimo, muito legal. E eu olho que as grandes operadoras, elas estão crescendo, as grandes. Os pequenos, pelos números que eu tenho, e também não é um número que é uma amostragem real, porque são poucos provedores, né? Mas pelos números que eu vejo, os pequenos estão encolhendo, estão diminuindo. Por incrível que pareça, pelo menos nos números que eu tenho. E falo pelo provedor aqui, onde eu opero também, eu estou dentro do provedor. Eu vou dizer para vocês, nós
não encolhemos, mas nós crescemos apenas 8%, enquanto a inflação cresceu 15%. Então, eu tenho propriedade para falar, visto que eu estou operando meu próprio provedor. E o que é, então, esse cenário? Não é falta de competência, é mercado, basicamente isso. Porque todo mundo tem internet. Muita gente ainda está lançando fibra e construindo rede nas cidades, ou seja, está aumentando a capacidade de atendimento, tem mais porta, mas o número de casas não aumenta nessa mesma proporção. Então eu vejo que, eu ouvi uma frase ontem, né, não adianta trocar a isca se não tem mais peixe. Então eu acho que o ponto é esse, não tem mais peixe, acabou, as casas todo mundo tem internet, não existe mais terra nova, mato alto, que nem a gente falava, né? E aí, obviamente, virou aquele roubo-a-monte, todo aquele canibalismo do mercado, que é o que a gente já está vendo. Pequenos provedores, aqueles bem na informalidade, vendendo a preços ínfimos, que não sustentam uma operação, e eles só se sustentam porque eles não atendem todas as obrigações. Se for pagar um poste, ter uma ASN, fazer qualquer coisa, acho que emitir nota, o custo, o valor que de venda desse cara não chega nem no custo que a gente tem hoje para ter um cliente, então também é quase que canibalismo. E em resumo, o mercado virou um rouba-monte. Eu vejo que é assim que as empresas estão crescendo. E vou ser mais direto ainda. Daqui para frente, piora. Vai ser muito pior. É mais concorrência pelo mesmo cliente. Então, esse contexto aqui, todo mundo tá ciente de que é uma análise superficial, mas lógica do mercado que vivemos. Concordam? No passado, eu falava, tinha como uma espécie de slogan, saia do operacional e vire gestor do seu provedor. E aí eu quero trazer esse ponto, eu acho que eu não conseguia transmitir a mensagem, mas eu percebo que o que eu falava poderia ser mal interpretado. Parece que eu dava um gatilho de tipo assim, abandone teu provedor. E eu quero voltar para esse 2026, esse segundo bloco desse vídeo que eu estou gravando, com uma nova visão de repente, com um novo ponto para a gente debater. E se vocês puderem comentar aí ou entrar em contato conosco para ver se isso faz sentido, tá? Mas eu vejo que muita gente entendeu que sair do operacional era se afastar do dia a dia, delegar tudo, aparecer só quando estava quase pegando fogo o negócio. E não era essa a mensagem que eu queria transmitir. Porque eu percebo que tem pessoas que saíram do operacional, mas perderam o controle. E para esse novo trabalho, então, do dono, do provedor, eu quero trazer esse ponto. Sair do operacional é parar de trocar lâmpada, de instalar roteador Wi-Fi na casa do cliente. Mas esteja no operacional da gestão do teu negócio. Porque vejam bem, mercado a gente já fez uma leitura. Terra de ninguém. As grandes operadoras que têm muita grana e com ticket muito acima, porque daí eles contemplam celular, contemplam TV, tudo que tu imaginar, estão lá bebendo água limpa, esperando os pequenos provedores quebrar. Basicamente é essa a estratégia deles. E aí o cara tá lá puxando o cabo ainda. Então quando eu quero falar de saia do operacional, atividades operacionais. Agora não me interpretem mal, vocês precisam gerir a empresa. Esse é o ponto. Então fiquem no operacional. Mudança de discurso. Fiquem no operacional. Então eu acho que eu estava certo, mas estava incompleta essa minha frase. Eu não conseguia compreender, ser bem compreendido ou me expressar muito bem. Mas o ponto é esse. E eu vejo que mesmo depois de ter passado pelos meus vídeos, mesmo depois de ter conversado com muitos donos de provedor, tem gente que ainda escolhe ficar no operacional errado. Eu sempre digo, é uma escolha. Eu acho que cada um precisa fazer aquilo que se sente bem. Agora, uma empresa, de repente, não seja só isso, tá? De repente você tenha que fazer alguma coisa que seja mais responsável. Essa é a minha opinião. Não me interpretem mal, mas eu vejo que tem muita gente ainda trabalhando em cima de coisas que facilmente podem ser delegadas. Mas, para resumir esse ponto, eu digo assim, em 2026, o dono de provedor não pode sair do operacional certo. Esse é o ponto. Agora, o que é o novo operacional? O que nós temos que fazer em 2026? Se quiser ser sustentável e permanecer no mercado, visto que o mercado está essa baderna.
Números na mão. Financeiro, fluxo de caixa, inadimplência, margem. Cliente, reclamação, cancelamento, percepção. Isso nós precisamos ter isso muito numa dashboard. Marketing, comunicação e posicionamento. E eu já volto no marketing. Rede, não subindo em poste. E principalmente pessoas. Equipe hoje não é custo, é estratégia de sobrevivência. E aí eu tenho alguns pontos que eu quero trazer para esse contexto aqui, que são frases curtinhas, mas que eu levantei nessa minha jornada aí. Mercado cheio não perdoa a distração, então não se distraia. Detalhe mal cuidado vira cancelamento. O que acontece? O cara vai lá, bota de qualquer jeito, pendura o roteador lá na casa do cliente e amanhã tá perdendo para a grande operadora ou tá perdendo para um cara que está cobrando a metade do teu preço. E esse cliente, enquanto ele estiver pagando pro cara lá, pro picareta, ele não tá pagando para nenhum outro provedor. Ou seja, nós precisamos nos unir para resolver pelo menos esse problema, tá? Não, pelo menos não perder esse cliente. Número ignorado vira prejuízo silencioso. O que eu vejo? Você vai construir uma rota FTTH e vai botar 128 clientes. Você faz um estudo, né, onde tem 128 casas, você vai construir 128 portas, mas bota só 10 clientes. Façam a conta e dividam por 10. E aí vocês vão ver o quanto o custo por porta vai subir. Então, eu vejo que ignorar esses números vai sentir lá no caixa. Isso é muito preocupante. Equipe sem direção vira rotatividade. Essa é simples, né? O cara tá indo lá pro provedor, tá fazendo um monte de coisa, tá atarefado, tá lá no cliente fazendo a instalação, tá ligando o gestor para ir fazer rompimento de cabo de backbone. Essa desorganização, os caras, se enjogam e pulam fora do barco. Vão por mim, isso é muito preocupante. Esse é um ponto lá da gestão que tem que ser resolvido, tá? Procedimento, processo e tudo mais. E eu vejo que em 2026 não existe mais dono ausente. E também não existe mais dono técnico. Existe o dono gestor, presente, consistente e humano. E eu quero dizer para vocês que sim, esse vídeo é um retorno, mas também é um aviso. O provedor de sucesso entra agora numa nova fase. Menos romantização, mais realidade. Comenta aqui, deixa seu comentário, manda para o seu amigo que está com dúvida, porque como eu sempre falo, o mercado mudou. E quem não mudar junto, esse ano sente lá no caixa. E minha frase final é: pare de puxar cabo, mas não saia do operacional do negócio nenhum dia sequer. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha, manda para o seu amigo, deixa teu comentário e vamos lá. Agora a gente vai começar a criar esse conteúdo para levar essa informação, tentar ajudar os amigos aí, quem tiver dúvida, vai entrando em contato com o nosso time, vamos deixar o link aqui na descrição e a gente tá aí precisando do Anderson, tô às ordens.